Boa noite a todos com a paz do nosso Jesus. Amém? No segundo livro de Reis, no Velho Testamento, o primeiro capítulo e o versículo número 2, diz assim: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e esse lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subisse não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Nos dias que vivemos, mais do que nunca, as pessoas estão procurando uma solução para suas vidas, uma resposta. A Bíblia foi escrita para que os homens vivessem bem, orientados por Deus. Mas a história sempre se repete. A história se repete de várias maneiras. Como os homens vão ao fracasso, mas como os homens também são bem-sucedidos. E mais do que nunca, nós hoje percebemos que a sociedade ela está numa procura desenfreada por resposta para a sua própria vida ou necessidade. Então, mais do que nunca, aparecem pela mídia os aproveitadores da fraqueza ou da necessidade do povo. Nós sabemos perfeitamente isso. Hoje em dia aparecem os salvadores da pátria, que salvam tudo, fazem tudo, resolvem tudo, mas em nome de uma segurança deles mesmos, em nome deles mesmos. E as pessoas, além de estarem enganadas, são forçadas a aprofundar-se mais e mais no erro. Então eu acredito que hoje, como é um dia domingo, quase sempre no domingo aparecem várias pessoas que nos visitam ou que só podem vir aos domingos. Então é importante a gente aprender, pela própria palavra de Deus, certas coisas que hoje têm prejudicado muito a sociedade. E uma dessas coisas é o que lemos. Essa história que se repete muito hoje em dia. Nós percebemos que a leitura que foi feita foi a história de um rei em Israel que adoeceu, caiu da grade da janela e ficou doente. Mas ele era um rei que ele sabia sobre o único Deus. Esse Deus que nós hoje também, hoje nós sabemos, nós que eu digo nós, o povo que está crendo no Deus segundo a Bíblia, no único só Deus. Esse rei sabia desse único Deus. Só que ele, ao mesmo tempo, ele queria cultuar um Deus particular. Como lemos aqui, o Deus de Ecrom, da cidade de Ecrom. E deu até o nome dele, né? De Baal-Zebube. E o nome desse Deus simplesmente quer dizer Senhor das Moscas. É o título no hebraico desse Baal-Zebube. E no engano religioso da época, o povo acreditava, como esse rei, que esse Deus ele era responsável pelo bem-estar da lavoura. Era chamado de Deus Sol também a ele. Eles acreditavam que quando a colheita era bem sucedida, e quando uma mulher engravidava com facilidade, ou quando uma mulher queria engravidar e não havia possibilidade, no meio do povo então havia a superstição que se recorresse ao
o Baal Zebub, a este ídolo, a esse Deus criado pelos homens, haveria resultado. Mas, na verdade, quando as lavouras, as plantações tinham bom resultado, quem dava o bom resultado é aquele que sabemos hoje ainda, o único Deus. Mas o rei, na ignorância, ele era um seguidor de Baal, desse senhor da fertilidade. Mas, na verdade, era um nome criado pelos homens que não funcionava. E ele tinha esse senhor, o senhor das moscas, o Baal Zebub, como seu protetor, como seu padroeiro. Como hoje nós temos no nosso país, como talvez alguém aqui tenha, do lado da cama, ou em casa, ou numa caixinha em casa, um padroeiro, um senhor, uma senhora. A situação é a mesma. A situação é a mesma. E esse rei, então, quando adoeceu, chamou mensageiros dele e mandou ir consultar esse Deus, o Baal Zebub. De que maneira? Eles chegavam num templo onde tinha a imagem dele, e como ele não podia ir em pessoa, mandava os mensageiros chegar até onde tinha o templo com a imagem do Baal, e se curvava diante do Baal, daquela imagem do Deus, segundo ele acreditava, e fazia as perguntas, se o rei ia sarar da doença ou não. Só que no caminho, quando os mensageiros estão indo, eles se deparam com um profeta de Deus, o Elias, um homem que servia e obedecia somente o Deus criador do céu e da terra. Esse Deus então se revela para Elias e no caminho manda parar os mensageiros do rei, e Deus, pela boca do profeta, pergunta para os mensageiros se o rei deles não sabe que existe Deus em Israel. Se precisa ele consultar o Baal Zebub, porque a troco de quê? Se o rei sabia que só existia aquele Deus, o único Deus, o Senhor do céu e da terra. Aí o Senhor Deus, para mostrar que só ele tem autoridade, e que o rei acreditava na falsidade, que os mensageiros estavam enganados também, o rei mandou consultar o Baal se ele ia melhorar, se ele ia sair da cama, ia ficar curado. Deus então, por desobediência e rebeldia do rei, mandou um recado. Diga para o rei de vocês que o Senhor mandou dizer que da cama que tu deitou, porque adoecesse, de lá tu não vai sair, mas tu vai morrer. O rei então ficou assustado, apavorado. Ele esperava uma boa notícia do Deus dele. É lógico que o Deus dele, que não fala, é mudo, o ídolo é mudo, algum tipo de mensagem enganosa, os mensageiros levariam a ele. Porque o rei queria uma boa notícia. O rei queria ouvir uma palavra de esperança, dentro do padrão de vida que ele tinha. Mas a história não muda. É a mesma coisa hoje, uma pessoa que está muito enferma, mas ela quer ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de cura, de sucesso, mas de fontes enganosas. A melhor coisa que deve haver é a pessoa estar aberta para ouvir verdadeiramente a palavra e a voz do único Deus. Então observe que o Senhor Deus não tem por obrigação levantar da cama qualquer pessoa que é apegada a qualquer tipo de Baal. Temos observado que a tal da China, que agora foi quase destruída uma parte do país, é cheio desses Baals. Mas esses Baals não livraram o povo da catástrofe. Só prédios, quase 400 mil, segundo o noticiário, foram derrubados. O Senhor Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor Deus honra quem o honra também. Então as pessoas, quando entram em situações difíceis, seja de doença, seja o que for, esse Deus só vai intervir quando eu jogar os Baalins, que seria o Baal no plural, fora, e me apegar somente a único Deus,
através da fé no Senhor Jesus. As pessoas que têm agido assim, elas têm obtido resultado, que Deus não muda. Então, é bom que aprendamos que Deus na terra, o irmão Orley leu uma palavra aqui, que me chamou a atenção, que o Senhor Deus chamou o povo dele quando tirou do Egito, que foi o povo hebreu que tornou-se o país de Israel. Aí perderam a bênção. O Senhor Deus transferiu a bênção para os gentios, que é o povo hoje dos 4 cantos da terra, que não são judeus, mas estão reconhecendo Jesus como Senhor. A bênção que era para os judeus, o Senhor Deus está dando para ti, para outros neste país, no mundo afora, que estão constituindo Jesus como Senhor de suas almas. Esse Deus, quando tirou o povo do Egito e ensinou eles a servir somente a Ele, Ele disse que entre os povos haveriam de observar que aquela multidão de pessoas seriam consideradas como pessoas sábias, gente inteligente, por reconhecerem e servirem o único Deus. A situação não muda hoje. Esse Deus que fez o céu e a terra ainda tem na face da terra esse grupo de pessoas como vocês, outros grupos em outros lugares, que jogaram os Baals fora. O povo que está destituindo de suas vidas esses Baals, esses nomes que não fazem nada, estão tornando-se para Deus um povo particular, especial, de boas obras e com garantia de proteção por esse Deus. E esse Deus deixa um recado sério para você, para mim, para nós, você que está me ouvindo hoje aqui, que esse Deus não quer que o seu povo na terra imite a conduta das nações sobre a criação de tais ídolos, tais padroeiros, tais santos, ou a imagem de uma pessoa que faleceu e agora criou a imagem dela, faz festa, o povo adorar, o povo crê. Deus abomina, reprova, e é bom que o novo no conhecimento aqui, que está querendo chegar-se a Deus, a primeira coisa que tem que fazer é querer se separar daquilo que vem a romper um relacionamento. O Senhor Deus quer se relacionar com a pessoa sem ninguém no meio, somente Ele e a pessoa. Para provar para a pessoa que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Observe uma coisa comigo em Jeremias, vamos para frente um pouquinho. Como esse Deus chama a atenção, e observe uma coisa aqui, sobre, capítulo 10 de Jeremias, sobre a moda do povo hoje, que estão ainda na prática de seguir seus ídolos, suas imagens de escultura, seu padroeiro. Observe o que Deus na sua palavra diz. E uma outra coisa é que quando se busca a mentira, a questão é a pessoa tornar-se depois com sérios problemas psicológicos, que afetam não só a mente, mas também o próprio corpo. O capítulo 10 do profeta Jeremias, observe uma coisa aqui, como Deus chama a atenção, sobre a prática em crer nesses nomes criados pelos homens. Versículo número 1 em diante. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó vós outros, ó casa de Israel. Ouçam o que Deus fala. O que é que Deus fala? Verso 2. Assim diz não aprendais o caminho dos gentios. Aqui ele estava para o povo judeu quando obedecia a Deus. Os gentios eram nós. Nós éramos os maus criados. Mas a coisa se reverteu. Porque o povo hebreu tinha somente o único Deus, o que deu os 10 mandamentos, os guiou no deserto, tirou do Egito, o único Deus. Não imite os gentios, que eram nós. Você e eu, antes de nos convertermos ao Evangelho, nós éramos cheios de protetores. Tínhamos este hábito de ter como protetor algum tipo de coisa, feito pelos homens. O Senhor Deus disse para os judeus, não aprendam a maneira de crer dos gentios, que eram nós. Como eles não obedeceram a Deus, Deus resolveu se revelar para nós, que éramos ignorantes concernente a Deus. Agora nós estamos na linha de frente, nós, o povo evangélico, o povo que crê na Bíblia, que obedece a Jesus Cristo como Senhor, e num Deus invisível. Eles perderam a bênção, você agarrou, eu agarrei, seguramos, o único Deus. Agora o Senhor Deus reverte o quadro, né? Agora a lição é para nós, no verso 2. Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Observe uma coisa aqui. Quem está na mão de Deus hoje não deve temer se a NASA der uma notícia que um meteorito vai atacar a Terra. Quem está na mão de Deus não deve ter medo de um eclipse, se ficar tudo escuro em pleno meio-dia.
São os sinais do céu. Quem está nas mãos de Deus, se você algum dia ver a lua ficar da cor de sangue que ela vai ficar a qualquer momento, não tenha medo. Deus disse que vai fazer isso. Se você em algum momento perceber meio sol escuro, só uma parte acesa, ou todo escuro, não se assuste com isso. Jesus prometeu isso nos últimos dias, alertando o seu povo: não se assuste com os sinais dos céus. Mas hoje, o povo desconhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, qualquer uma notícia sobre o céu, sobre um meteorito, sobre um astro deslocado, alguma coisa, sobre uma estrela errante, que biblicamente é o meteorito, a Bíblia chama de estrela errante, qualquer uma dessas coisas, nós não devemos nos assustar. Por quê? Nós servimos hoje um Deus que tem tudo sob controle. Essa é a verdade. Então o Senhor Deus está dizendo para o povo dele: não tenham medo dos sinais que ocorrerem no céu. Porque os gentios, as pessoas que não me conhecem, é que se atemorizam com essas coisas. Hoje em dia estamos sofrendo aí uma calamidade de terremotos. Devemos ter medo? Um certo respeito, sim. Só tem um porém: não será o medo que vai me dar segurança. Não será eu fugir para a serra que vai me garantir. Não será me esconder numa toca que vai me garantir. Se o terremoto der, onde eu estiver, pega. É ou não é? Então a melhor coisa o que é? Firmar os teus passos na palavra de Deus. Observe o verso 3. Porque o costume dos povos, das pessoas sem Deus, são vaidade. Pois cortam do bosque, lá da mata, um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam para que não oscile. É como na época das procissões. O bombeiro leva o ídolo em cima da caminhoneta, pregada em uma tábua, alguma coisa, para que ela não caia. Ou as pessoas, em 2, 3 ou 4, põem o ídolo no ombro, bem pregadinho, para ele não cair. Estavam vendo como a Bíblia é fiel? Os ídolos, Deus dizendo aqui, essas imagens de escultura que o povo se apegam, são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal e não está neles o fazer o bem. Deus disse: não tenham medo dos ídolos, das imagens, dos santinhos, dos Baal. Eles não têm poder nenhum, eles não podem fazer o mal e nem o bem. São vaidade criada pelos homens. Quem disser assim para ti: não chuta o santinho. Mas pode chutar, quebrar e jogar fora. É feito pelo homem. Se não é gesso, é madeira, de cedro, de pinos. É enfeitado, mesmo enfeitado com ouro. Deus diz: é como um espantalho no meio do pepinal. Só para espantar passarinho. Não cura, não salva e não faz o bem nem o mal. Não fui eu que inventei, não é a minha religião. É a palavra de Deus. É bom que você vá entendendo para que você descubra que estar na mão de Deus, ser de Deus, é uma coisa séria. Se você quer ter resposta de Deus, una-se somente ao Deus. A único que pode, né? Observe o verso 6. O profeta dizendo: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, ninguém. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. O que é devido? É obrigação do homem as nações temê-lo, acreditar, confiar, saber do poder dele. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Porque quando eu tiro o olhar do único Deus, eu perco a razão de viver, eu perco o sentido da vida. O homem, para andar, estar de bem nesse mundo, ele tem que estar em comunhão com o seu Criador. Eu anulando a comunhão com o Criador, me apegando a uma criação, eu estou ferrado. Deus olha para mim: tu és estúpido mesmo, tu és um louco. Ao ponto de seguir uma coisa que tu mesmo fez, em vez de seguir eu como Criador. E olha o que Deus diz mais no verso 9: trace prata batida de tarse, ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo.
e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Até aqui entendam, existe um só Deus. Eu vou parar nesse assunto da criação, nome, idolatria, para que a pessoa entenda que isso não pode existir na vida do ser humano. Agora, uma outra coisa que as pessoas procuram muito hoje em dia: consultar o futuro, ou saber da situação de falecidos. Vamos abrir em Isaías capítulo 8. Uma outra coisa que muitos procuram hoje em dia, que está na moda: fazer sessões para consultar mortos ou através de vivos, de homens, querer saber o que está do outro lado, se o falecido está bem, está mal, como ele está. Vamos ver o que Deus diz sobre isso. Isaías capítulo 8. Estou mexendo nessas partes da vida do ser humano, porque se você quer que Deus age em tua vida, vai ter que optar. Ou pelo Deus que pode, ou pelos ídolos que não podem. Isaías capítulo 8, e o versículo de número 19, Deus diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chileiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O que é necromante? São pessoas que se intitulam capazes de ser intermediários entre você e os falecidos. São pessoas que são procuradas hoje em dia para serem consultados sobre o futuro. Então esses são os necromantes. E hoje a sociedade, de um jeito ou de outro, ela quer saber do futuro. As pessoas querem saber do futuro. Com quem vão casar, se vai se dar bem no casamento, se a pessoa que está conhecendo é uma pessoa digna de ser amada, se o negócio que eu vou abrir vai dar certo. As pessoas estão procurando muito isso. A sociedade tem um costume bem supersticioso de querer cortar o caminho para chegar-se a Deus. Então, quando se diz assim, lá daquele bairro, naquela casa, tem uma mulher que diz tudo sobre a tua vida. Você pode ir lá todos os dias. Tem filas para ser atendidos. Mas as pessoas vão ouvir mentira. Porque Deus não faz parte destas coisas. Deus disse pelo profeta Isaías: pois sim, a favor dos vivos vão procurar os mortos? A lei e ao testemunho, Deus está dizendo, se eles, os tais prognosticadores, os que se dizem incapazes de prever o futuro, se eles não falarem segundo a lei, da maneira da lei da palavra de Deus, se a instrução que os homens receberem não forem respaldados aqui, jamais verão a alva, quer dizer, jamais verão a luz em suas vidas. Então, qualquer orientação que os homens quiserem, terão que consultar o livro de Deus. Este livro fala sobre o futuro. Como a pessoa planejar bem o futuro, vai depender do presente, porque este livro ensina o homem a preparar o seu presente para que colha bem no futuro. Então, jamais o Senhor Deus quer que as pessoas procurem os adivinhos, que é para saber, é claro. Tanto adivinho, necromante, envolve essa parte de saber de futuro, envolve até sobre mortos. E isso as pessoas têm procurado hoje em dia. Então saiba você que o Senhor Deus não quer que façamos isso. Por que Ele não quer? Porque o Senhor Jesus falou sobre isso. Abra em Lucas, nós vamos conhecer um texto ali, para quem não conhece ainda, sobre o homem que morreu, e lá no outro lado da vida, Lucas 16, ele se lembrou que ele tinha os irmãos dele aqui na terra, e ele queria que alguém viesse de lá do meio dos mortos, aqui no meio dos vivos, contar como era a situação lá. Observe em Lucas 16, versículo 26 em diante. Posso ler? Lucas 16, verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Aqui Jesus está falando dos dois lugares após a morte, lugar ruim e lugar bom. Jesus está dizendo que quem está no lugar bom não pode passar para o lugar ruim.
E quem está no lugar ruim não pode ir para o lugar bom. Há uma grande barreira. Por isso que é bom que as pessoas entendam que hoje eu me preocupar no dia das almas para ir lá acender vela, levar flor para o defunto, ou mandar pagar missa para melhorar o estado dele lá onde está, não resolve, não funciona. Deus nunca mandou fazer isso. Foi, a morte define o destino. Ou vai para o lugar bom, ou vai para o lugar ruim. E não dá para, através, depois de penitências aqui, através de rezas, tirar a pessoa de um lado e levar para o outro. É o que Jesus está ensinando em sua palavra. Vamos para frente um pouquinho. Então, no verso 27, replicou, aqui é o homem que morreu perdido. Está falando lá no outro lado do mundo, lá no outro lado, no além. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ele sabia que ele tinha pai aqui, uma família na terra. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não vierem também para este lugar de tormento. Observe. Você que alguém disse para ti que quando morrer tudo acaba, é uma fria. Você que está vivendo de qualquer jeito, porque diz que vou aproveitar a vida é uma só, porque morreu, acabou. Cuidado. A Bíblia nos diz diferente. Vê que lá no lado onde ele estava de tormento, que ele não obedeceu a Deus aqui, ele sabia que ele tinha 5 irmãos ainda vivos, sabia onde morou, tinha pai, mas ele estava num lugar terrível. Então, nunca acredite, não vá em nenhum conselho que te faça viver aqui despreocupado com a eternidade. Não entre nesta fria. O Senhor Jesus falou desse assunto, de 2 pessoas que morreram. Um disse que era o tal do rico, não que por ser rico vai ser condenado, mas ele era um homem que usava o seu conforto material em prol de sua própria pessoa. Curtiu a vida do jeito dele. Tinha dinheiro, gastava, com tudo que ele gostava. E faleceu ele, e faleceu um outro chamado o Lázaro, que no mínimo temia a Deus. Diz que no lado de lá, ele viu o Lázaro sendo consolado nos braços de Abraão, no seio de Abraão. E ele então, atormentado, o Senhor Jesus permitiu que ele visse o Criador do outro lado, e disse: Pai Abraão, diz para o Lázaro vir aqui, refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado na chama. Então, o Senhor Jesus, na sua história contada, não pode um sair daqui para lá. E disse assim para o rico: lembra-te que na terra, lá na tua vida, tu recebeu tudo que tu pediu. Tu queria dinheiro, tu teve. Tu queria mulheres, tu teve. Tu queria boa casa, tu teve. Tu teve tudo. Tu viveu do teu jeito. Tu tivesse uma vida razoavelmente boa, porque tu queria aquela vida e Deus te deu. Tu não te preocupou com o lado de cá. Agora o Lázaro que se preocupou com a eternidade, preparar sua alma na terra, para quando viesse para cá, ele é consolado, e tu é atormentado. Diz ele: não, Abraão, o pai Abraão, mas pelo menos manda o Lázaro voltar lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, já que eu entrei numa fria, pelo menos livrar eles. Quem sabe pelo menos eles ouçam a tua mensagem na terra, se convertam, e não venham para esse lugar de tormento. Qual foi a resposta? Vamos ler o verso 27 ainda. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Vamos ver a resposta agora. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele, o homem lá no outro lado do mundo, na eternidade, insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quero que todos entendam que Deus tem os homens aqui na terra para falarem de sua palavra. Não espere aparecer um anjo para ti. Tem gente tão ruim de lidar-se com ela, que estão esperando algum sinal primeiro de Deus, para depois tomarem uma posição sobre a sua vida espiritual. Não se deve arriscar. Quando Deus levanta homens para ensinarem a sua palavra, Deus quer que as pessoas ouçam a mensagem desses homens que estão ensinando segundo a palavra de Deus. Este homem, o personagem aqui,
Ele queria que o Lázaro saísse de lá do lugar dos mortos, do lugar bom, e viesse na terra avisar os irmãos. Eu pergunto uma coisa: os irmãos iriam acreditar? Eles iam dizer: é um fantasma, é uma aparência. Deus, na pessoa de Abraão, disse: olha, tem Moisés e os profetas pregando. Os teus irmãos que tratem de ouvir o ensino e apegar-se ao ensino. Porque se eles não acreditam em vivo pregando, jamais vão acreditar no recado de um morto. E vocês acham que Deus não tem razão sobre isso? Claro que tem. Quero que todos saibam aqui, vou mostrar pela Bíblia agora. Deus, ao mesmo tempo, Ele ama as pessoas, e ao mesmo tempo, as pessoas que se rebeliam contra Ele, insistem em seguir nomes que não sejam unicamente Ele. É esse Deus que permite que num país como o nosso, e em quase todo o mundo, a democracia está aí, dando livre direito aos povos de cultuar o Deus que eles querem. É Deus deixando os homens optarem pelo Deus que eles querem, mas que os homens saibam de uma coisa: um dia vão comparecer diante do tribunal do único Deus. Abram comigo em 1 Reis novamente. Olhe o que é que fala na boca do homem que não prega a Bíblia como deve ser pregada, sobre o único Deus na pessoa de Jesus Cristo. 1 Reis, o capítulo que vamos ler é o de número 22. Deus queria enganar pessoas, porque as pessoas gostavam do engano. Olhe como é que Deus agiu nessas pessoas. Sempre lembrando, tem pessoa que gosta do engano. Tem pessoa que gosta de ser enganada. Quero primeiro mostrar essas verdades, depois a gente vai orar por todos. Não tenha pressa você que está aqui. Nós vamos orar ainda. Quero primeiro plantar a boa semente no teu coração. Se a terra for boa, vai dar resultado. Vai ser salvo, vai ser perdoada. Se estiver doente, pode ser curada. Se você se casar hoje com o único Deus, através da fé em Jesus Cristo. 1 Reis, porque talvez você veio aqui para ouvir uma mensagem boa e deixar a tua consciência, a tua vida espiritual como está, e entrar perdida, voltar embora perdida. Então você pode talvez nunca mais entrar aqui. Você vai levar embora uma mensagem de verdade, que na eternidade vai se lembrar. Se morrer perdida ou perdido, lá na eternidade, você vai se lembrar, porque Deus vai te mostrar, você sentadinho aqui, ouvindo uma mensagem sobre um único Deus, capaz de fazer, de julgar ou salvar. O conselho que eu dou é que você creia nele, cultue e respeite ele. 1 Reis, então, citei o versículo, capítulo 22, o versículo que vamos ler a partir do 20. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Olhe bem essa pergunta que Deus fez pelo profeta. Deus queria pegar um rei que era teimoso, idólatra, e gostava de consultar mortos, feiticeiros, tinha seus ídolos também, assassino. O Senhor Deus queria fazer ele cair do cavalo. E Deus, na pergunta aos seus anjos: quem induzirá a Acabe? Quem vai fazer esse homem cair? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Final do verso 20. Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele, o tal espírito, que é um anjo aqui: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Entenderam até aqui? Verso 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Observe bem. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bufetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em casa para te esconderes. Então disse o rei de Israel:
tomai Micaías e o devolvei a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Observe bem, Deus queria enganar o rei, mandou um profeta verdadeiro. O rei insistiu. O rei quis ouvir um profeta. Deus disse, eu vou deixar um espírito do engano falar na boca do profeta para enganar o rei. Quando o homem de Deus chegou com a verdade, o rei ficou bravo. Deu bufetada no profeta no nome de Deus e disse, prende esse cara. Esse cara falou mentira porque ele não queria ouvir a verdade. Talvez alguém aqui vá embora hoje, não gostei daquele pastor, ele mexeu com a minha religião, ele falou mal do meu santinho. Meu amigo, o problema é teu. Estou te mostrando a verdade. Já está aqui na Bíblia pessoas que não gostavam desse tipo de recado. Já está aqui. O rei se aproveitou da situação, chamou seus guardas, prenda esse mensageiro, culpou o verdadeiro chamando de falso, prenda no cárcere, não dê comida, até que eu volte. O verdadeiro profeta preso disse assim, se tu chegar a voltar, Deus não falou em minha boca. Porque o profeta de Deus que estava ao lado sabia quando é Deus que fala e quando não é Deus que fala. E o rei estava ouvindo um profeta mentiroso. E quem falava na boca do profeta do rei era o espírito da mentira. Meus amigos, espírito da mentira. Jesus nunca mandou, o nosso Deus Pai nunca mandou você se prostrar, fazer procissão para o nome tal, nome esse, nome aquele. Nunca mandou. Nunca mandou buscar coisa do falecido. Nunca mandou fazer algo pelo falecido. Nunca mandou fazer isso. E são os falsos profetas, os falsos pregadores. E é interessante, o que é mentira não ajuda em nada. Quando eu me comporto contra os princípios de Deus, vem demônio na minha vida, vem problema para a minha vida. E é Deus que deixa a democracia do nosso país, é Deus que deixa para o povo cultuar o que Ele quer. Mas Deus está dando oportunidade para as pessoas conhecerem a verdade. Mas cada um vai pagar por aquilo que crê. Mas Deus dá chance. Então é bom que sabe que isso sempre houve na história. As pessoas chegando à mentira, buscando refúgio da mentira. E mentira, o que é falso, não leva a lugar nenhum. Então observe que todo o ensino sobre Deus, que não é respaldado aqui, é espírito da mentira na boca dos homens. É bom que você pense bem no que houve por aí. Tem pessoa que ela está tão enganada que ela diz assim, ó, mas tudo que fala de Deus para mim é bom. Cuidado. Você é um alvo fácil do engano. Você é uma vítima do engano. Só é bom quando se ouve a verdade sobre esse Deus. Aí é bom. O Senhor Jesus quem disse? Errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Conhecer a Escritura e Deus é conhecer o poder de Deus. É por isso que hoje quem está se convertendo a Jesus Cristo, aceitando Jesus como Senhor, vindo ao Deus vivo na pessoa de Cristo, as suas vidas têm sido mudadas. Quando a vinda e a entrega a Ele é de verdade. E o que é interessante, que hoje os homens estão usando sua fé no nome de Jesus Cristo. Não precisa palpar em nada, pegar em nada. Somente se crê para a justiça. Se crê de verdade e obtém bom resultado. Outro assunto é quem consulta hoje a astrologia. Vamos para Deuteronômio, capítulo 4. Você que de manhã, na segunda-feira, amanhã já estava pensando para ler o horóscopo. Você que está buscando os camaradas para fazer o mapa da mina e o mapa do teu nascimento. Você que diz que é de aquário, é de escorpião e não sei o que mais. Você que diz que os astros, como segundo os doutores da época, governam a vida dos homens. Vamos ver o que Deus diz em sua palavra. Deuteronômio capítulo 4. Posso ler? É o 5º livro do Velho Testamento, verso 19. Guarda-te. Não levante os olhos para os céus. E vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Você entendeu a leitura desse texto aqui?
Tem pessoa que acha que os astros podem governar a vida dela. Acredita, e hoje tem muito ensino sobre isso. Os judeus caíram tanto no engano que o Senhor Jesus libertou alguns endemoniados na época, e ocorre hoje de quando em quando isso. A crise de epilepsia, eles chamavam aquela crise de a pessoa lunática. Era demônio, mas eles achavam que a mudança da lua atacava a mente das pessoas. Então isso era crise entre os judeus. Então em alguma Bíblia vai ter a expressão lunático. Já leram? Alguém já leu ou não? Sobre o moço endiabado. Eles acreditavam que a lua influenciava na mente das pessoas. Então isso não é de hoje, isso já existia. Mas na verdade o que influencia a mente do povo são o espírito do engano, é a distância de Deus. Chegou-se a Deus pela fé em Jesus, tudo muda. Pode a lua estar lá, Marte num canto, a estrela lá. Você é uma pessoa liberta aqui em nome de Jesus. Pode ser lua cheia, minguante, crescente, tu é o mesmo em nome de Jesus. Pode uma estrela andar louca, a lua escurecer, tu é o mesmo em nome de Jesus. Deus disse, não levante os olhos para o céu, começa a cultuar o sol, e você sabe, tem pessoa que cultua o sol, hein? Cultua a lua, cultua os astros. E hoje tem pessoas que querem pegar o nome, a data de nascimento, e através também envolvendo astrologia, outras coisas, numerologia, que já é numerologia, mas sempre envolve alguma coisa planetária, para ditar por que tu sofre. Por causa disso, daquilo. Não vá nessa. A lua influencia, é a terra, a plantação e as marés. Fora disso, na tua pessoa, deixa ela onde ela está. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para a astrologia, Daniel 2. Vamos para a astrologia agora. Para você saber que a astrologia não tem poder nenhum, só Deus. E você deve consultar Deus. Você entrou aqui hoje, se você crê no que está ouvindo, você está dando ouvido a Deus, sua palavra. Então nós vamos orar, o Senhor Deus pode responder para ti hoje a tua situação. Daniel 2 é o capítulo. Depois do profeta Ezequiel vem o profeta Daniel, capítulo 2. Posso ler, meus irmãos? Daniel, capítulo 2. Ajude o vizinho ao lado. A Bíblia, ela é poderosa, crida, aprendida. Vai fazer a diferença na tua vida. E não deixe nenhum bichinho carpinteiro, como dizia meu pai, te deixar impaciente no culto, tá? Pode ser um espiritinho querendo tirar da igreja. Se fosse num baile, você estava contente, dando glória a Deus, aleluia, né? Então, fique na fé, fique na Bíblia. A Bíblia não morde, só edifica, santifica e muda o homem. Não existe mudança fora da Bíblia. Põe os olhinhos nela. Se alguma coisa é tirar da igreja, não pode ser coisa boa. Diga, eu vou sair, sai tu e eu fico. Mas tu está falando com quem? Com o demônio, só pode ser o diabo. Para me tirar de dentro da igreja e do ensino da Bíblia, só pode ser demônio. Porque o Espírito de Deus quer que você aprenda, quer te mudar, te transformar, abrir teus olhos, tua mente espiritual. Daniel 2 é o capítulo. Verso número 27. Respondeu Daniel, um servo de Deus, na presença do rei, e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Amém? Vou parar aqui. Esse versículo. Deixa eu explicar um minutinho. Esse rei da antiga Babilônia teve um sonho. Olhe como vale a pena você crer no Deus vivo. Olhe como Deus vivo nada passa de percebido da vida de uma pessoa. O rei sonhou. E esqueceu do sonho. E no reinado da Babilônia, tinha os feiticeiros, os astrólogos, como hoje os presidentes do Brasil e outros, têm os seus conselheiros, mas não tem um pastor para aconselhar. Tem um astrólogo, tem um macumbeiro, tem um espírita. Tem essa gente. A maioria dos presidentes consultam isso. Os reis tinham também esses homens no reinado. Mas o rei teve um sonho. E quando acordou, esqueceu do sonho. Mas o sonho atormentava ele. Ele mandou chamar os astrólogos, todos eles, magos, encantadores. Vocês dão um jeito, porque essa noite eu tive um sonho e me esqueci do sonho.
trate de descobrir o que é que eu sonhei. E se vocês não derem jeito na interpretação, vou mandar matar todos vocês. Daniel, que era um homem que servia a esse Deus que eu estou tentando te convencer para servir esse único Deus, tinha sido levado como preso, como cativo para o reinado. E eles sabiam que Daniel orava, buscava esse Deus que você deve aprender a buscar por fé. Esse Daniel 3 vezes por dia ia para o seu canto e orava a esse Deus do céu. Descobriram. Daniel soube do ameaço do rei. Foi até a presença do rei e disse: rei, me dê uma chance. Não mate esses homens, porque o que o rei sonhou, mago nenhum, nem astrólogo vai dar interpretação para o rei. Mas tem um detalhe, rei. Há um Deus nos céus que revela os mistérios para os homens. É esse Deus que eu quero que tu saiba. Que sabe os mistérios da tua vida. Conhece a tua dor. Conhece teu andar. Conhece o que tu fala, quanto mais um sonho esquecido. Se ele sabe de um sonho esquecido, quanto mais o que tu fala. Hã? É esse Deus. E Daniel foi para casa orar, juntou mais 3 amigos dele, se reuniram num grupo, foram orar, pedir a Deus a revelação do que o rei sonhou. E Deus então se revelou para o profeta Daniel e contou para Daniel o que é que o rei sonhou. Eu pergunto para você uma coisa: vale a pena servir e obedecer esse único Deus ou não? Alguns momentos em tua vida que você não vê saída, não vê solução nenhuma. Esse Deus vê solução até para um sonho esquecido. É por isso que eu duvido, vou repetir, eu duvido que uma pessoa bem posicionada diante desse Deus vai ter somente dores para contar. Não, não, não. Ela tem muita novidade para contar e coisa boa. A vida dela é outra. A vida dela é outra. Agora é preciso que eu conheça e aprenda a conhecer o Deus da Bíblia. Esse Deus que disse pela leitura que fizemos anterior, que quando ele fez o mundo ninguém ajudou ele, ninguém fez nada com ele, só ele fez sozinho, ele mediu, ele estabeleceu. Esse Deus preparou um Salvador para ti. Esse Deus providenciou a bênção para ti. Esse Deus providenciou a saúde para ti. Esse Deus tem a salvação para a tua alma. Mas tudo isso está somente no nome de Jesus Cristo. Você que entrou aqui hoje, você jogar fora os santinhos, que não fazem nada, não ajudam nada, só atrapalham a fé do homem no Deus vivo. Se você jogar fora tudo isso e apegar somente pela tua fé no único Deus, em nome de Jesus, eu duvido se você vai voltar para casa hoje da maneira que entrou aqui. Duvido. Somente você que está me ouvindo hoje, primeira vez, talvez segunda vez, terceira vez, você deve dar uma chance para esse Deus provar para ti. Ele dá chance para todo mundo. Ele espera o bem de todo mundo. E hoje em dia eu tenho percebido, sofre quem quer. Porque o Senhor Deus está se revelando, alertando os homens nos 4 cantos da terra, usando alguém para divulgar o seu nome e sua palavra. Tem solução? Sim. Pare de sofrer. Venha para os braços do Senhor Jesus Cristo. Venha para os braços dele. Porque ele ainda pode, fazer o que é bom para nós. Vamos ler mais um texto em Salmo 139. E depois vamos orar por todos em nome de Jesus Cristo. Salmo 139. Mais um recado desse Deus para o teu coração. Vamos esquecer a astrologia, os médios, as imagens de escultura, os santinhos, e vamos se apegar no único Deus, vamos ver o resultado. Salmo 139. E o versículo número 13 em diante. Olhe bem a grandeza desse Deus. Pois tu, o salmista está falando desse Deus. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem.
Às vezes a mente não sabe, mas a alma sabe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O verso do número 4, no capítulo 139 ainda, dá para ler o do versículo 1 ao 4, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ó, Deus te conhece. Deus conhece até o que estás pensando aqui hoje. O que tu queres com ele, se tu vai te abrir para ele e buscar ele. Tu me conheces. Sabes quando me assento. Você se assentou aqui hoje. E quando me levanto. Ele sabe quando tu vai te levantar para ir embora. Como vai levantar. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus, é claro. Amém? Eu pergunto para vocês uma coisa. Vale a pena servir esse único Deus? Eu ainda nem falei, disse o salmista. E tu já sabe o que eu vou dizer? Amém? Deus sabe o que tu vai dizer após esse culto hoje. Deus sabe o que tu vai sair daqui falando. Ou bem do que ouviu, ou não gostou do que ouviu. Mas não esqueça de uma coisa. Você ouviu o ensino do Espírito de Deus para o teu bem. Não esqueça disso. Não esqueça disso. É sobre esse Deus que sabe tudo do teu caminho, do teu andar, do teu pensar. Que disse que quando ele te fez no ventre de tua mãe, ele já tinha os teus dias nas palmas das mãos dele, determinados, ou para o bem ou para o mal. Agora, é o que eu costumo dizer, o temente a Deus, o obediente a Deus não é peru, como diz o mundão que mora na véspera. Os dias do homem que está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, não vai morrer antecipado. Esses dias estão seguros nas mãos desse Deus enquanto ele estiver na face da terra. Você que se entregou, te convertesse ao Evangelho, entregou tua vida a Cristo, Jesus é o teu Senhor, porque Deus o Pai o mandou crer em Jesus como Senhor de nossas almas, nosso sumo pastor. Você que fez isso, não tenha medo do terremoto te levar, não tenha medo de a enchente te levar, não tenha medo de a dengue te matar. Se puder te vacinar, te vacine e jogue a água parada fora. Só saiba de uma coisa: você jamais vai morrer ou partir deste mundo fora da era, fora da época. Os teus dias estão nas mãos de Deus, guardados e protegidos. Seja o mal na esquerda, o mal na direita, seja a praga do vizinho, a praga do parente, nada te pegará. Tu estás nas mãos de Deus. Deus tem dias marcados contigo. Tua vida está nas mãos de Deus. Se você realmente não estiver mais confiando nos balaíns, nos ídolos feitos dos homens,
nos padroeiros, somente no Deus invisível, o que fez o céu e a terra. Que o salmista disse, lá no ventre tu preparou meus ossos, eu nem havia nascido, informe eu ainda estava, e tu já sabia dos meus dias, tu já sabia da minha vida, sem eu ter sido formado. É sobre esse Deus, que você pode ter certeza, que se nós o respeitarmos, obedecermos de coração, Ele aplana os teus dias. Ele tanto pode enviar para ti um falso espírito, se você gostar do engano, como se você amar a verdade e querer respeitá-lo, Ele vai se envolver no teu andar, no teu caminho e aplanar da melhor maneira possível. Porque Ele revela até o que tu esqueceu o mês passado. O homem tem o hábito de fazer e se esquecer. Mas Deus não esquece. O rei Nabucodonosor esqueceu do sonho. Até o que tu sonha, seja por uma feijoada pesada, seja um sonho comunicativo, seja lá qual foi a perturbação da noite, o Senhor Deus sabe o que tu sonhou. E quando você sonhar por alguma coisa e não entender, Senhor, me dê a interpretação. Eu esqueci parte do sonho. Ele pode te dar a interpretação e te fazer lembrar. Porque Deus não sofre de amnésia. Ele sabe nossos dias muito bem. Nada passa despercebido. E prometeu abençoar todo homem ou mulher que se converter, aceitar em sua alma o domínio de Cristo Jesus. Crê nesta verdade. Tome posse pela fé. Porque no nome de Jesus tem o perdão dos pecados, tem a promessa de morar no céu com Ele, tem promessa de cura para o corpo, tem promessa de paz, tem todo tipo de promessa. Depende de você.